Quem encontrou João capítulo 4 e verso 43, faça aí um barulho aí de crente aí. Diz assim, eu achei, pastor, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois dos dias, e 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e disse, e foi-se. E descendo, ele logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor. E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amém? Quem pode dizer amém? Glória ao Senhor. Irmãos, vamos entender o que está sendo explicado aqui. Preste atenção. Dentro do contexto, Jesus vem de uma terra chamada Samaria. Ele está lá conversando com a mulher no poço, a mulher samaritana. Samaria é uma terra híbrida, é uma terra de mistura de gentios com judeus. É uma terra de muitas misturas de raça. Então, naquela terra era uma terra difícil de habitação. Ao texto que nós conhecemos, onde os judeus da região sul não se comunicavam com os judeus da região norte. Ou seja, quem era de Judeia e Galileia não se comunicava com os samaritanos. Havia uma intriga. Isso gerou-se desde o rompimento, quando o reino de Israel se dividiu em 2 partes. Pois era só um reino só, no reino de Davi, no reino de Salomão. Mas depois que o filho de Salomão assumiu, houve uma quebra no reino. E 10 tribos fez o reino norte, e 2 tribos fez a reino sul. O reino norte foi dominado pelo rei persa. E ele tinha uma forma diferente de governar. Quando ele dominou e invadiu por conta da incredulidade daquele povo, e estavam servindo a outros deuses, Deus permitiu que o reino norte fosse invadido. E a forma do rei persa dominar naquele momento era misturar as raças. Ele pegava povo judaico e casava com o seu povo, ou com outros povos que eles já tinham dominado. Passa-se muitos anos, o reino sul também é dominado, devido ao pecado do rei Joaquim, na época, pelo rei Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor não faz a mistura de raças. Ele pega todo Israel e transporta para a Babilônia em 3 levas. A leva de Daniel, que fica no palácio, a leva de Ezequiel, que fica próximo ao rio Quebar. Então ele consegue transportar. Ezequiel fica no rio Quebar, às margens, pregando para o povo já duro, não queria mais acreditar. Jeremias fica lá em Israel e Daniel fica lá no palácio, dizendo Deus que não falta profeta no meio do seu povo. Não importa se nas margens, nos palácios ou nas cidades destruídas. E é isso que eu amo em meu Deus, que aonde tem uma alma, ele coloca um profeta, ele coloca alguém para falar da sua grandeza. Então, surgiu este problema de indiferença. Eu trouxe até essa mensagem uma vez, em uma reunião ecumênica, onde estavam colando grau alguém da ação social. E foi me dada a oportunidade a mim e a um padre que estava lá,
O padre falou de amor, e eu falei de um amor que era difícil de se compreender, onde a ação social teria que romper onde não era recebido, que é de fato Samaria, e Cristo faz uma ação social, onde ninguém quer passar por lá. Cristo, no capítulo 4, passa por lá, prega para a mulher, revela a vida dela, ela entra em Samaria, com muita audácia, fala para todo mundo o que está acontecendo, o povo vem, fala com Jesus, crê em Jesus, e toda a cidade, quase todos são impactados pelo Evangelho. Quando nós terminamos no versículo 42 do mesmo capítulo, ele dizia à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aí entra no nosso texto, no verso 43. Depois disso, depois de quê? Depois de ele sair de Samaria, ele coloca no coração voltar para a Galileia. Jesus é de Galileia, de Nazaré. É por isso que ele diz que o profeta não tem honra em sua pátria, em sua casa. Eu não sei se você lembra, mas está lá em Mateus, no capítulo número 13, e no verso 55, coloca para mim em 13:55, quando Jesus está pregando, aí ele diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Passa. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então eles não viam Jesus como Messias, mas como o filho de José e o filho de Maria, que cresceu entre eles. E aí eu quero trazer uma primeira aplicação desta verdade, onde o tema que o Senhor trouxe ao meu coração é os passos de um milagre. Mas antes de chegar lá, eu queria que você entendesse, às vezes, a falha que há nos nossos corações de compreender a mensagem de Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos tanto com o mensageiro que não prestamos atenção na grande mensagem. Que é isso, pastor? Às vezes o pastor está aqui toda sexta-feira e você já está acostumado comigo e muitas vezes passa despercebido a grande mensagem. Uma mensagem que naquele dia Deus mandou do céu somente para o seu coração. Cristo estava falando e pregando e fazendo sinais e prodígios. Mas como eles conheciam o mensageiro, a grande mensagem parecia que não fazia mais efeito. Ele disse: e eu não pude fazer mais sinais aqui. Coloca lá, por favor, Mateus, capítulo 13, verso 58. Ele disse: eu não fiz mais coisas aqui por conta da vossa incredulidade. Então eles não estavam acreditando que o filho de Maria e o filho de José tinham tamanho conhecimento e tamanho poder. O costume de estar sempre com ele até os 30 anos fez dele uma pessoa comum. Amém, irmãos? Então, quando eu começo a ler esse texto, eu percebo que quando ele retorna para a Galileia, estou dizendo: eu estou voltando para um local onde ninguém me reconhece como o Senhor, como Messias, como o meu Deus, como o Deus dele. E muitas vezes é também assim na casa do Senhor. Olhe para mim. Quantas vezes nós chegamos a esta casa e tomamos esta casa como um local qualquer, como um algo costumeiro, e por que não dizer algo religioso, que já estamos acostumados com as irmãs, com o pastor, com o ambiente, com a cadeira que você sempre senta, com a situação, e às vezes não percebemos a grande mensagem, porque já estamos acostumados com o mensageiro. E isso é um grande problema em nosso meio. É como se Cristo batesse na porta todos os dias, e muitas vezes não percebemos. Eu não estou fazendo apologia, ou dizendo que é para você não vir aos cultos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que quando você vier a esta casa, você venha com a expectativa de querer receber aquilo que é novo, aquilo que Deus tem preparado para você, que você nem sequer consegue imaginar ou pensar. Pois a promessa do nosso Cristo é nos surpreender. Ele disse: o que você nunca viu, o que você nunca ouviu, e nem desceu ao seu coração,
são as coisas que eu tenho preparado para você. Então a expectativa de chegar a esta casa é dizer: Senhor Deus, eu conheço pouquinho o grande mensageiro, mas eu sei que hoje vem uma grande mensagem do céu. Em outras palavras, não se acostumar com o santo. Como lá no deserto, onde a coluna de fogo era normal, aonde o maná agora que descia do céu era normal, aonde a água que emanava, a pedra que emanava a água era normal, aonde as vestimentas que cresciam conforme o corpo crescia também já era normal, e os calçados que não desgastavam era normal também. Então tudo estava banalizado. Quando Cristo chega na Galileia, e eu quero que vocês entendam que ele fala de descer, porque a Judeia aqui em cima, se você pegar um mapa, Galileia, Cafarnaum. Então é uma descida. De Cafarnaum, onde Cristo estava, este oficial do rei teve que andar cerca de quase 30 quilômetros para encontrar com Jesus. Houve um esforço da parte dele. Então, onde Jesus estava era um local onde ele não era reconhecido por quem ele era. Ele vai numa terra gentil, misturado com judeus, e todos dizem: esse é sim o Messias. Ele vai na terra dele e ninguém acredita nele. Então hoje eu queria abrir o seu entendimento para isso. Primeiro, esta casa não é uma casa qualquer. O seu Deus não é um Deus qualquer. É por isso que quando eu lhe convido a vir aqui, eu peço para você ter reverência, para você orar com verdade, para você dedicar a sua alma neste lugar, descer mesmo aos pés de Cristo, dizer como é que anda o coração, chorar, dizer a sua verdade para ele, dizer: Pai, eu não presto não, Senhor, eu sou um fraco, muitas vezes eu não consigo, mas eu vim aqui dizer que eu quero, eu preciso, me ajude, Senhor. Hoje eu quero lhe convidar a ouvir a grande mensagem. Pastor, é o Senhor que vai dar a grande mensagem? É não, meu filho. É Deus. Às vezes eu falo uma frase e o Espírito Santo, com sua sabedoria imensa e inesgotável, ele entra no coração de cada um de nós com uma explicação diferente. Às vezes eu digo: receba paz. E esta paz na sua vida produz uma paz diferente da paz que produziu na vida de outro irmão. Ontem eu ministrava sobre isso, acerca da individualidade de cada um na mão de Deus, quando Deus derramou o Espírito Santo em Atos 2 dos apóstolos, e eles vi naquele momento como línguas repartidas de fogo sobre cada um deles. Era óbvio que desceu sobre todos, mas diferente em cada um. Em cada um deles a porção, a forma de agir, a dinâmica era diferente. Por isso que na igreja eu me alegro com isso, eu me alegro na grande mensagem do Espírito Santo. Por isso que na igreja tem gente que está chorando uma hora dessa, tem gente que está pulando, tem outro que está glorificando, tem gente que está em silêncio. Há uma forma diferente de agir de cada um de nós, porque o Espírito Santo derrama em nós, age em nós de forma diferente. Mas não querendo dizer que é maior ou menor, mas só diferente. Então hoje eu quero lhe convidar a entender esse texto, a compreender que a grande mensagem está sendo ministrada ao vosso coração, desde quando você entendeu que Cristo é o seu Senhor. E muitas vezes nós banalizamos a revelação de Cristo à nossa alma. Tito 3:15, coloca para mim. Eu gosto desse verso, porque me remete à grande misericórdia de Deus para mim. Ele diz assim, Tito 3:15, saúde todos os que estão comigo. Não, Tito 3:5, olha aí. Perdão. Jesus dos crentes. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então, quando eu leio este versículo, eu digo: a obra que foi feita em mim não foi uma obra qualquer. Não foi o Enoque que pôde fazer, nem o meu co-pastor, nem você, Arnaldo, com toda a sabedoria. Esta obra que foi feita em mim foi através do Espírito Santo, de um lavar, de uma regeneração.
que só poderia ter vindo do trono da graça. Ou seja, na nossa vida, houve um trabalhar regenerador dos céus. Então eu posso afirmar com toda certeza que a grande mensagem de Deus entrou em nosso coração de uma forma sobrenatural. Porque quem pode transformar o coração de um homem, senão Deus? Quem pode transformar um entendimento naquele que praticava todas as coisas erradas e agora está tentando não praticar mais, por amor àquele que nunca nem viu, por amor àquilo que nunca nem tocou, nem sequer sabe onde mora, por aquilo que só cremos e acreditamos através da fé. Alguém diria, isso é loucura, pastor. É verdade. Na razão humana, isso é loucura. Mas é verdade. Somos transformados de uma forma que não entendemos, mas somos. Somos tocados quando ninguém nos toca. Somos mudados quando ninguém acredita. Somos transformados quando ninguém diz que não tem mais jeito. É Deus quem faz, é uma obra sobrenatural. Então, como é que eu posso diminuir alguém? Ou dizer que sou maior, se todos nós fomos apresentados a este Deus e usados da sua misericórdia e renovados pelo seu Espírito? A mensagem que vem ao meu coração, a grande mensagem, é que eu sou um fruto de Deus, do sobrenatural, que você também é, que onde ninguém daria nada, ele viu alguma coisa que ninguém viu, que ele percebeu algo que ninguém perceberia, que ele investiu em alguém que ninguém investiria, e disse, é uma pedra preciosa em minhas mãos, é um vaso valoroso em minhas mãos. Então, quando eu começo a ler o texto, que fala do oficial do rei, eu começo a perceber que muitas vezes na entrada de Jesus a Galileia, vindo da Judeia, ele está dizendo, eu estou indo lá para a minha terra, mas ninguém reconhece que eu sou o Senhor, porque já se acostumaram com o mensageiro. Em nome de Jesus, igreja, entenda isso. Isso não é mais uma placa de igreja. Enquanto nós não entendermos quem é o Deus que nós servimos, andaremos na religiosidade. Mas esta casa é um ambiente de adoração a um Deus puro e santo, aonde nos tocou de forma sobrenatural e nos convida a viver aos pés dele. Então, antes de falar dos passos de um milagre, eu tenho que acreditar na grande mensagem que Deus colocou na minha vida. E qual é, pastor? Que independente de milagre ou não, eu já sou uma obra de Deus. Eu já sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, quem era que ia me querer? Só o Senhor mesmo. Às vezes eu brinco até com a esposa. Eu digo, ei, minha filha, se fosse uns 15 anos atrás, que o cabelo parecia que tinha pegado fogo, porque não tinha condição de comprar um shampoo, só usava sabonete na cabeça. Se fosse uns 15 anos atrás, que a gente não tinha um móvel em casa, era pelejando. Ninguém olhava não, mas de vez em quando o pastor passa, ia num carro branco e grandes, vixe, rapaz. Mas ninguém queria passar o que nós passamos. 9 anos trancado numa casa, sem poder ir para canto nenhum, porque não tinha nada. Então, quando você já descobre, ou alguém vê a excelência, todo mundo quer. Está perto, usufruir de alguma coisa. Não é um professor, vive numa casa, vai antes para ver. Ninguém quer, irmãos. E é assim também conosco. Ninguém nos queria. Mas Deus aperfeiçoou, embelezou, transformou em um vaso de honra, deu uma polida, ajeitou o coração, o homem compra e paga, agora é honesto, ele levanta cedo, é um trabalhador, é um servo de Deus, não adultera, não peca, e quando peca e erra se arrepende, é humilde, sabe perdoar. Irmão, todo mundo quer ele e todo mundo quer ele, porque agora ele foi transformado. Por quem? Pela grande mensagem do mensageiro. Deus, ele tem essa prioridade, irmãos. Qual é, pastor? Fazer milagre? Não. Transformar o coração. Mas
maior do que o milagre na sua vida é o coração transformado. Quando Paulo chega na sua segunda viagem missionária, Atos 16, que ele vai à beira do rio e as mulheres estão lavando roupa, ele não vai fazer milagre, não. E olha, irmãos, que havia um poder sobre a vida de Paulo, que você vai ver na terceira viagem missionária, que até as vestimentas dele e a sombra dele curava. Mas quando ele chega lá, ele não vai curar ninguém, ele vai pregar o evangelho. Milagre, escute isso, milagre não é evangelho. O milagre faz parte daquele que segue e adora e obedece o evangelho. Mas milagre não é evangelho. Não é. Paulo prega a verdade. Deus abre o coração de Lídia. Ela crê. E a primeira congregação lá na cidade de Filipos, na igreja de Filipenses, é na casa de uma mulher que lava roupa e que vende púrpura, chamada irmã Lídia. E que milagre maior do que esse? De transformação. Então, quando ele resolve voltar para Galileia, Cristo já está sabendo que vai enfrentar pessoas que não acreditam nele. Mas mesmo assim, ele não deixa de ir. Por quê, pastor? Porque ele tem uma função a cumprir lá, um objetivo, um porquê. Quantas pessoas não acreditam na gente, irmãos? Zé roubou, matou, agora diz que aí é crente. Engano besta, a mim mesmo não. Já vi muito. Esses dias, um tempo atrás aí, eu recebi uma pessoa, e quando eu recebi, foi uma pessoa lá em casa. Disse, cuidado com ele. Esse cara aí é perigoso. Disse, não, mas Deus está transformando. Olha, isso engana todo mundo. Eu digo, ele não engana Deus. E eu senti verdade nele. Vou ajudar. Hoje é um obreiro abençoado. Um servo do Senhor. O inacreditável aconteceu. A transformação. Como disse lá Paulo dos Romanos, quanto maior o pecado, mas também maior é a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Cristo vai descendo, porque é uma descida, ele já sabe que ele não é aceito e não tem honra. Ele dá essa narrativa. Porque Jesus mesmo testificou o verso 44, que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então ele diz, olha, muitos não acreditam em mim, nem me honram. Vê eu como um carpinteiro, filho do meu pai, não sabem quem eu sou. E muitas vezes nós estamos inseridos nesse grupo. Se eu perguntasse a você, você sabe quem é o seu Deus? Você tem noção do tamanho dele? Você tem noção disso? Uma vez alguém chegou para mim e disse assim, ei pastor, rapaz, esse povo aí era privilegiado. Não, disse, que povo? Ele disse, essa aí que andou com Jesus, tocou em Jesus, falou com Jesus. Eita, rapaz, que benção. Aí quando eu li esse texto, eu disse, eles foram, mas nós somos mais. Porque Cristo mostra nesse texto que tanto faz ele estar presente, como somente liberar a palavra. Então hoje eu não tenho um corpo físico de Deus, de Cristo aqui, mas eu tenho uma palavra. E o milagre tanto é efetuado pela presença, como a palavra. Quando ele disse ao oficial, vai, teu filho está curado. A presença não foi, mas a palavra foi. Então Cristo desce no propósito de fazer alguma coisa. Por mais que muitos não quisessem, tem sempre alguém que quer. Então hoje eu quero lhe incentivar, trazer audácia, ousadia ao seu coração. Por mais que muitos não acreditem em você, vai ter alguém que vai precisar de você. Por mais que você não tenha até mesmo expectativa em si mesmo, o nosso Deus colocou expectativa em você quando lhe chamou para vir a este culto. Como é, pastor? Irmãos, Deus não chama ninguém por um acaso. Ou você acha que chegou aqui esta noite porque em casa você decidiu por si só a vir a esta casa? Engano seu. Quantas vezes você programou e não veio justo hoje? O Espírito Santo preparou esta noite
colocou o desejo no coração e lhe trouxe a presença do Pai. A Bíblia revela isso em Lucas capítulo 2, quando Simeão expressa: e o Espírito do Senhor me conduziu até a sua presença. Então hoje eu quero liberar uma palavra dizendo: Deus marcou este encontro com você, e este encontro foi marcado por Ele mesmo. Ao seu coração, Ele lutou contra tudo, contra todos, contra a sua falta de fé, contra a sua preguiça, contra a sua incerteza, muitas vezes contra a sua falta de vontade. Ele disse: mas hoje eu quero um encontro, e marcou e trouxe. Muitos não acreditam em você, alguns dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, outros dizem dentro da sua própria casa que você não vai conseguir. Mas não se engane, se Deus te trouxe aqui, é porque também tem projeto e propósito na sua vida. Ah, Ele tem. Ele tem. Esses dias eu estava em uma congregação e tinha um novo convertido lá. Na verdade, ele se reconciliou. E ele muito animado e muito fervoroso. Nesse dia, no culto à noite, uma parte da família que morava fora veio dele. E a expectativa do pastor e da família, entendo eu, ao ver alguém que estava afastado e volta aos caminhos do Senhor, é um contentamento, no meu entendimento. E aí, quando terminou o culto, eu chamei as tias ali, a família, eu disse: e aí, o que é que você diz do fulano? Irmão, ela destruiu o trabalho que eu fiz em quase um mês, com 3 palavras. Diz ele aí que está voltando, mas cuidado com ele, pastor, tem que mudar muita coisa. Parece que ela estava com raiva. Eu não entendi o sentimento, mas não entendi mesmo. Aí eu tentei remendar o negócio, arrodeei por ali, eu disse: não, mas é uma benção, vem cá meu filho, tira ele lá para... Eu disse: eu tirar no meio dessas cobras aqui, que você vai morrer. Como é que você não tem prazer em alguém que está tentando? O que eu vejo nesse texto é Jesus abrindo meu entendimento nessa grande mensagem, dizendo: olha, vai ter locais que a sua própria casa não vai acreditar em você. Eu passei 5 anos para convencer minha família. 5 anos. Meu irmão, todo carnaval dizia: eu quero ver essa agora, porque carnaval cai mesmo no meu aniversário. Pense numa festa. Era 4 dias virado, e para aguentar era cheio de arrebite. Tomar arrebite cedo, demorava quase 40 minutos para poder beber, para não perder o efeito, que a bebida corta o efeito, então deixar de fazer efeito para eu poder beber. 4 dias ligado. Carnaval. Quando eu disse que não queria mais, meu irmão disse: eu não dou o primeiro. Porque eu aceitei Jesus no período de carnaval. Era quase ali nas vésperas já. Eu não vou mentir aos irmãos, não. As pernas ainda faziam assim. Eu digo: mas eu não vou. Eu não vou, não. Eu disse que não ia, eu não vou. Quando foi no 2º ano, eu fui morar. Vinícius foi lá no Oroz agora. Oroz é assim, né? Ele é dentro de montanhas. Então eu fui lá morar lá no alto, porque os aluguéis eram mais baratos, ninguém queria. Descer é bom, subir é uma luta. E eu fui morar lá e eu fiquei vendo numa noite o carnaval na praça. E me deu uma angústia. Eu disse: como é que eu participava disso? Uma falsa ilusão, briga, tiro, confusão. Mas minha família não acreditava. Foi 5 anos para o meu irmão dizer assim: parece que não vai voltar mesmo, não. Eu digo: não, vem para cá ficar mais eu. Até hoje ele não veio também, não. Mas o que eu louvo a Deus é que, mesmo sem a credibilidade dentro do meu lar, não mudou meu posicionamento. Eu vou correr aqui, mas um dos passos de receber um milagre chama-se coragem. Coragem. Você sabe quem é este homem? É o oficial do rei. Você sabe quem é este rei? É o Herodes, filho do grande Herodes que matou João Batista.
Esse aqui é o Antipas, Herodes Antipas. Esse cabra aqui tinha Jesus como raposa, perseguindo para matar. O oficial do rei. Porque se ele é o meu rei e ele odeia esse rapaz, como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou procurar ele, meu irmão? Então, na hora do desespero, ele diz: eu não quero contar conversa, eu não quero nem saber, eu preciso de coragem, eu vou atrás de Jesus. E às vezes, irmãos, é o que nos falta. A gente diz que tem Deus, que tem Jesus, que ama, mas não tem coragem. Às vezes nem sequer de levar uma Bíblia ou de falar de Jesus, nem sequer de dizer quem você é, com medo da reação, do que vão dizer, do que vão pensar. Meu irmão, tenha coragem. Um dos princípios para receber o que Deus tem para te dar é ser corajoso, é enfrentar a sociedade mesmo, é enfrentar o rei, se possível, o chefe, a escola, o trabalho, e dizer: eu sou filho do rei. Coragem. O relógio hoje não está, meu amigo? O segundo passo para nós recebermos o milagre é descer do pedestal. O oficial de um rei, do exército ali, ele tinha um cargo eclesiástico, uma posição social diferenciada. Mas eu quero dizer que posições, nome na mídia, na sociedade, títulos, não me previne, irmão, de situações difíceis. Dinheiro pode até comprar um plano de saúde, mas não compra a saúde, irmão. Pode até comprar uma grande casa, mas não compra um lar. Uma vez eu vi uma expressão de um homem que dizia: esse homem é tão pobre que só tem dinheiro. Faltava-lhe amor, faltava-lhe paz, faltava-lhe contentamento, faltava-lhe Deus. Então está em uma posição, em um renome, às vezes é médico, às vezes é uma profissão renomada, é visto pela sociedade, é chamado por títulos como oficial do rei. Para conhecer Jesus, tem que descer, meu irmão. Tem que reconhecer que grande é o Senhor, que a sua posição ou quem você é, as faculdades que você passou, não é nada diante do Pai. Paulo disse: todo o meu conhecimento que adquiri, eu transformo em nada. Como nada, se for para ganhar de Cristo o que Ele tem para mim. Na verdade, tudo que eu adquiri é como esterco diante do Senhor. Então eu queria que você entendesse que para eu conseguir o milagre eu preciso de coragem, mas também sair da minha posição, achar que eu posso, que eu tenho, que eu sou. Você sabe por que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão? Você sabe por quê? Porque para mergulhar tem que tirar a roupa, a armadura, e Naamã era leproso. E ninguém sabia disso no exército dele, a não ser os mais íntimos. Ele ainda pousava como um dos maiores generais, aquele que tinha uma grande honra em batalha, vitorioso. Quando ele vai se encontrar com Jesus através do profeta Eliseu, ele diz: ei, meu filho, Deus está dizendo que você tem que descer. Você não é o que você é, ou o que você pensa que é. Vai lá no rio, mergulha 7 vezes, tu fica curado. Ele quase não vai. Por quê? Porque ele tinha que mostrar quem ele era, a sua doença, a sua fragilidade. Quando ele tirasse as suas armaduras, ele ia mostrar a sua lepra, que não podia estar no meio de ninguém. E se daquele momento ele não fosse curado, nunca mais ele poderia voltar àquele exército. Nunca mais ele seria quem ele seria. Então era uma decisão radical. Alguém pensa que é só um mergulho, mas aquele texto está contido, irmão, de uma fé e crença maravilhosa. Porque ele diz assim: no meu coração, se eu mergulhar 7 vezes e não for curado, todos vão saber que eu sou leproso, e vão todos se afastar de mim. Porque no meio da posição social, você tem muita gente perto de você, bajuladores, mas não tem amigos.
Você tem muita gente que lhe cerca, batendo no seu ombro, dizendo que está ao seu lado, mas nem lhe conhece. Só porque você exerce ou está em alguma posição. E Naamã sabia que se naquele momento ele não fosse curado, ele perderia tudo que ele tinha adquirido no meio social. Então você quer receber milagre, meu irmão? Desça aos pés de Cristo. Diga a Ele quem você é. Rasgue seu coração. Conte a sua história. Tenha coragem. Terceiro passo para nós recebermos um milagre baseado neste texto. Aleluia. Além de descer do pedestal, além de ter coragem, é a persistência. Olha o verso 49 para mim. Disse-lhe o oficial: o Senhor, desce antes que meu filho morra. Volta o 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creres. Porque ele já está falando da situação, do problema. E Cristo tem dito que vai ou não vai. Cristo, na verdade, o repreende. Você vê aqui só pelos sinais? Porque o oficial em nenhum momento foi atrás de Cristo por conta do evangelho, da sabedoria, do poder. Não, irmãos. Ele veio porque ele queria alguma coisa. Ele veio porque ele queria sinais. Ele sabia que Cristo podia fazer. Só que ele não conhecia o tamanho de Cristo. Passa de novo o verso 49. Disse-lhe o oficial: o Senhor, desce antes que meu filho... Às vezes nós lemos esse texto e não percebemos nada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se ele morrer, é tarde demais. De fato ele não conhecia Jesus. De fato ele conhecia somente o Jesus que fazia prodígios e sinais. Se morrer, acabou, que história é essa? O Cristo que nós servimos, ele é maior do que a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é maior do que um milagre. Ele é maior do que uma bênção. Ele é maior do que um desejo do seu coração. O Cristo que nós servimos, ele é maior do que tudo. E ele merece tudo de nós, por tudo que ele é, e não pelo que ele faz ou pode fazer. O terceiro passo é persistir mesmo sem entender. Se eu preciso de coragem, sair do meu pedestal, eu preciso dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está me repreendendo, eu sei que eu vim aqui só pelo milagre mesmo, mas eu estou precisando. Mesmo sem entender, o Senhor pode me ajudar. Mesmo sem eu entender, o meu filho vai morrer. E eu vou dizer uma coisa a você, meu filho: quando mexe nos nossos, nós nos mexemos. Quando toca nos nossos, nós nos mexemos. Você pode ser o mais inerte, o mais paralisado, o mais covarde, mas quando toca nos nossos, nós ficamos uma fera em todos os sentidos. Até mesmo a buscar Jesus no meio do povo, até descer do pedestal, criar coragem, porque ele estava enfrentando a morte. Se o rei soubesse, ele poderia morrer ou perder tudo aquilo que ele já tinha conquistado. Mas o filho era maior do que tudo. E sabe o que é maior do que tudo em sua vida? Deus. Se o Filho moveu este homem e nos move a fazer loucuras, porque eu me lembro de orações que eu fiz pela Sofia, que eu só fiz por conta da luta que eu estava inserido. Num dia normal não faria. Num dia normal eu não teria aquela audácia ou ousadia. Eu me lembro de guerras dentro de hospitais com todos os profissionais, que num dia normal eu não teria nem a coragem de falar metade ou uma palavra do que naquele dia eu falei. Quando estamos inseridos em lutas, nós também somos cobrados a uma reação. E quando reagimos por fé na ousadia de Cristo, nós vemos a contemplação de Deus sobre nós. É por isso que Paulo disse: eu tenho prazer quando eu estou nas tribulações, quando eu estou nas perseguições. Eu vejo a manifestação de Cristo em mim. Eu vejo Deus agindo através dos meus problemas. E aí quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Então hoje não se reclame das suas batalhas. Porque você não alcançou, não atingiu, porque você não importa. Hoje eu quero lhe convidar a ter audácia no Espírito, a subir até a presença do Pai, ou descer até Ele.
Dizer: Pai, eu vim rasgar o meu coração. Eu preciso sim de milagres, mas eu preciso mais ainda do Deus do milagre. Eu preciso de coragem, de audácia, descer do meu pedestal, assumir que eu sou um pecador, que eu preciso do Senhor em todo o tempo, me humilhar, persistir. Eu preciso da bênção, mas mais ainda, eu preciso do Deus da bênção. Aleluia. Aleluia. Se o primeiro passo é coragem, o segundo é se humilhar, sair do pedestal, o terceiro passo é persistir mesmo sem entender. Vai lá, Jesus, meu filho vai morrer, por favor. O quarto passo é saber que a presença de Deus e a palavra de Deus é a mesma coisa. Não entendi, pastor. Eu expliquei isso aqui no início, que Cristo não foi até lá, mas Ele liberou uma palavra. Hoje você não vai conseguir tocar em Jesus. Ele disse que nós só comeremos com Ele naquele dia, de novo, no dia que Ele nos levar ou nós fomos arrebatados. Mas nós temos a palavra, e está aqui a promessa. Cabe a você crer ou não. Eu não posso. Se eu pudesse. Se eu pudesse abrir o seu coração para você entender que tem um Deus que é maior do que tudo que você imagina. É maior do que você mesmo, do que os seus projetos e sonhos, do que os seus amores. É maior do que as suas expectativas. É um Deus que quando age em nós, tudo ao redor se torna como nada. Eu me lembro de uma criança, hoje ela está muito mal, até mesmo a idade de Sofia Laura. Ela é filha da fisioterapeuta Lorena, que fez o tratamento de Sofia durante 2 anos. Fazia nela, na filha dela e na minha filha. A minha filha começou a andar e a dela andou, mas depois teve uma febre alta e convulsionou e regrediu tudo. Hoje ela come só por uma sonda, não faz mais nada. Mas um dia, quando ela tinha quase 12 anos, já amarrada numa cadeira, não ficava mais em pé, a família, muito religiosa, nos convidou para revermos. Eu fui até a cidade, fiz a visita até o lar. Eles eram muito devotos mesmo, ao extremo, com muita condição financeira. Tinham de tudo na casa para o tratamento. Até agora estavam utilizando até a maconha que elas traziam de outro canto para tranquilizar. Conseguiram dos Estados Unidos uma aprovação, tudo para ela poder ter tranquilidade, tudo. Porque remédio mais nenhum funcionava. Era luta. Me convidaram. E eu disse: Senhor, se o Senhor fizer alguma coisa, na ida que eu estava indo no carro, eu vou orar lá, vou falar do teu nome, mas eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa. O Senhor pode fazer alguma coisa? E eu fico com aquela expectativa, e quando chegamos lá e ela sem interagir, eu disse: Lorena, eu posso orar por a tua filha? Aí olharam assim. Aí a avó disse: não pode. Aí eu abracei as perninhas dela, já não tinha mais vigor, estava fininha. E nós clamamos ali. Por incrível que pareça, quando eu terminei de clamar, ela se tornou, ficou em pé. Ela levantou. Ela deu 2 passos, pegou na mão, nos ombros da avó, da filha. Começaram a chorar e disse: pastor, tem mais de 6 meses que ela nunca mais levantou. Depois ela tornou a sentar. O milagre não permaneceu, a fé não continuou. Mas naquele momento eu senti algo que eu descobri que era o que eu queria. E o que é, pastor? Eu descobri que a minha faculdade não tinha importância, que o meu trabalho tanto faz. Eu descobri que quem eu era ou deixava de ser. Quando eu toco o altar, tudo que está à minha volta perde o sentido. E Deus passa a ser o sentido de todas as coisas. O que falta na igreja hoje não é palavra, não é culto. Somos nós tocarmos o altar. Temos um compromisso com o Senhor. Descer à presença do Pai. E ver que tem muita coisa que até podemos correr atrás. Mas que prioridade é o Senhor. Tocar em Jesus, irmãos, é o fundamental.
sairmos do nosso mundinho, do plano em que nós achamos que somos, descermos das nossas posições, dos nossos títulos, e dizer: Pai, eu reconheço que diante de Ti, eu não sou nada. Correr à procura de Cristo, encontrá-lo e agarrá-lo, e como Jacó fez com o anjo, eu não lhe solto, até o Senhor entregar a minha bênção. Ele volta para casa, vou terminar, a hora 7ª, às 11 horas, na verdade a 1h, 6h12, a 1h da tarde, ele veja os seus servos e diz: o seu filho foi curado. Eu queria que você ouvisse isso aqui. Olha o versículo, estou terminando, se canse não. Versículo 52. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram: ontem, a hora 7ª, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Olha o restante da frase. E creu ele e toda a sua casa. Eu vou ler para você entender isso aqui. E creu ele e toda a sua casa. Qual é o grande problema que Cristo tenta nos passar neste texto? Que este homem só creu porque viu sinais e prodígios. Mas Cristo nos convida a crer sem ver nada. Ah, pastor, eu só vou servir ao Senhor se Ele me der isso. Como se Deus precisasse de você. Como se Deus devesse algo a você. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos do Senhor. Ah, se o Senhor resolver isso para mim, Deus, eu te adoro. Que história é essa? Você tem que adorar mesmo que Ele não faça. Porque não importa como você vai morrer, se de acidente, de velhice, de doença, mas importa onde você vai ressuscitar. Como? Porque não se engane. Aqui no máximo 70, 80, 90, né, irmão? 100. Mas uma hora nós partiremos. E às vezes, irmãos, inverte as coisas. A tendência são os pais primeiro, para depois os filhos. Mas quantas vezes nós enterramos os filhos? Então, se posição e riqueza não lhe garante segurança, a idade também não lhe garante. Porque o menino era novo e estava morrendo. O que lhe garante, irmãos, é Deus. Então hoje eu quero lhe convidar a descer também. Eu não sei o quanto você tem que caminhar até Cristo. Às vezes é só uma oração sincera. Às vezes é só um reconhecimento que Ele é o seu Senhor de verdade. E dizer: Pai, mesmo que o Senhor não faça, eu estou aqui. Eu vou contar um testemunho terminando, que eu já contei outras vezes, mas está no meu coração. Eu até contei ontem, em Campanaro, quando a Noemi, ela foi entubada, e depois foi extubada, que ela teve uma parada respiratória, que reanimaram e deu tudo certo, depois de muitas lágrimas e orações. Eu fiz um pedido a Deus. Na verdade, eu fiz uma proposta ao Senhor. Eu disse: Deus, jejuarei 40 dias, se o Senhor tirar minha filha daqui, se o Senhor curar ela. Ele disse: sim. Quando eu tirar, que história é essa, rapaz? E foi muito forte no meu coração quando Deus disse: eu preciso fazer para você fazer alguma coisa. Eu disse: não, eu tenho tanta certeza que o Senhor vai fazer, que eu vou começar o jejum hoje. E eu comecei. No 27º dia eu adoeci. Passei 10 dias me restabelecendo e retornei e terminei. Mas perto do 22º dia, Noemi já estava em casa. Você não precisa, irmãos, fazer algo para Deus
esperando primeiro que Ele faça por você. Isso não é fé. Fé é o contrário. Você já tem a certeza que tudo vai dar certo. E por isso você vive como um homem ou mulher cheia de Deus. Projetando tudo. Comprando, organizando, trabalhando, estudando, fazendo concurso. Rapaz, meu filho, eu vou passar, já sei. Como é que você sabe? Eu sei. Uma certa feita perguntaram como é que eu sabia quando Deus falava comigo. Eu digo, rapaz, eu só sei. Ele disse, mas como assim? Aí eu disse, você está quanto tempo na igreja? Ele disse, tanto tempo. Eu disse, se você morresse agora, você tinha a certeza da salvação? Ele disse, tinha. Eu disse, agora, se você saísse ali, o carro lhe pegasse, pá, você tinha a certeza que estaria salvo? Eu disse, hoje, agora eu tenho. Eu disse, como é que você sabe? Ele disse, eu só sei. Eu disse, eu também, eu só sei. Eu só sei, conversa comigo. Eu tenho uma certeza. Eu só sei. Eu sei quando é Deus. Como eu sei se agora o Senhor me levar, eu sei para onde eu vou. E amanhã eu não sei, mas agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei porque eu confessei tudo ao Senhor. Eu disse o desejo que eu quero de vencer. Eu disse que eu amo e é verdade, Ele sabe. Isso aqui não é. Nós não temos como enganar o Senhor. Você pode até sorrir para mim. Você pode até me enganar. Você pode até dizer que está aqui porque ama. Mas só Deus sabe a intenção do seu coração. E a intenção é tudo. Então eu não sei a intenção que você chegou, mas dê o seu melhor a Deus. Se dedica a Ele. E uma coisa eu lhe garanto, você pode até não ter riquezas, ou títulos, ou fama. Mas quem tem Deus tem tudo. Você tem contentamento, você tem paz. Você dorme e você acorda. Porque o Senhor lhe sustenta. As outras coisas, irmãos, não se preocupe. Se você obedeceu ao Evangelho, os sinais seguem aos que creem. Deleita no Senhor, Ele vai lá, sonda o coração e começa a conceder o desejo. Mas eu preciso primeiro entender que Deus é o foco, não o milagre que vem através de Deus, não a bênção que vem através dele, mas Ele, o galardoador, o dono de tudo, Ele é o foco. A mensagem hoje é Cristo, cristocêntrico, Cristo no centro de tudo na nossa vida. Ficamos de pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Jesus amado, por estarmos aqui na tua casa. Assim, meu Pai, como este homem rompeu, Senhor, os processos da dificuldade da vida para te encontrar, nós também queremos ter um encontro com o Senhor. Nos dá, meu Pai, humildade para descermos do nosso pedestal. Nos dá coragem, Senhor, para não negarmos o Teu nome. Nos dá persistência para persistir, meu Pai, quando tudo parece que não vai dar certo. Oh, Pai, nos empurra, Senhor, para continuar. Oh, Senhor Deus, e possamos entender que a Tua palavra é poderosa, assim como a Tua presença. E que possamos crer com todo o nosso coração. Porque só assim nós sabemos que o que é necessário será feito, que o milagre acontecerá, que a bênção chegará e que nós testemunharemos. Senhor Deus, os projetos do nosso coração nós entregamos em Tuas mãos. O projeto do reino, da expansão, das almas, da salvação, do céu, nós entregamos em Tuas mãos. Bendito és Tu, Senhor, em nossa vida. O Senhor é a nossa segurança, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa alegria, o nosso contentamento. O Senhor é tudo o que temos. O Senhor é a nossa vida, Senhor. Então, Deus, por favor, vem derramar sobre esta casa o Teu revestimento. Transformar corações, dar entendimento da verdade. E que cada um de nós possa fazer a diferença, influenciar, ser a luz desta terra, o sal, meu Pai, que tempera a diferença no mundo. E quando quisermos fraquejar, Senhor, quando quisermos parar pelas lutas que nos cercam, pelas bênçãos que muitas vezes não conseguimos ver e nos coloca para baixo, pelas enfermidades que nos cercam, meu Senhor, pelas circunstâncias, vem nos renovar, Jesus, com ânimo renovado, com Teu Espírito.
e possamos perseverar até o fim. O Senhor é o foco da nossa vida. O Senhor é tudo que temos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Ser conosco sempre, em nome de Jesus.